bem simples, tá, pessoal? São bem simples para mostrar para vocês aqui esses critérios de fato. Tá? Então, nós sabemos que a redação do Enem lida com a questão das competências, né? E que nós temos 5 competências, cada uma valendo 200 pontos, tá? Só que como que é, e aí eu coloquei aqui para você, né? Como que é essa pontuação? Qual é a diferença de uma para outra? Quando você tira 160 na competência 1, o que aconteceu? Quando você tira 160 na competência 4, você errou o quê? Só que, gente, essa aula é uma aula pautada na verdade. Você está entendendo? O que é verdade? Não é a sua nota. Não escutei o barulho de gravando, mas está gravando. O que é verdade? Não é você ter errado um monte de coisa, né? Porque alguns de vocês me mandam espelhos de redação, e aí a gente comenta, tipo, às vezes no Enem, vocês tiraram 960, mas na real vocês tiraram 880, então isso acontece. E aqui eu estou me pautando na verdade, na realidade. O que seria uma nota 960? O que seria uma nota 880 de fato? Tá? Porque a gente sabe que o Enem tem uma flexibilidade em alguns pontos, até acredito eu, e óbvio que isso já é de conhecimento de vocês, pela correção dos caras, que não é a melhor, que deixa passar várias coisas que não deveriam deixar, né? Mas que isso, de alguma maneira, acaba beneficiando você, né? Porque, enfim, é o sistema, né, pessoal? O sistema é fraco, e aí esse sistema fraco beneficia não só você, mas também outros, né? Você pode até fazer uma redação muito boa, merecer 1000, o cara, né, te dá 980, porque se você tirou 980, porque um te deu 1000 e outro não, né? Então, de repente, um cara ser injusto com você porque não leu todo o seu texto, mas também o cara que, de repente, fez uma puta introdução e uma conclusão foda, o corretor fez uma leitura dinâmica do meio da redação, mas o primeiro momento e o último momento eram momentos ótimos do redator, e aí ele, já larga uma nota alta. Então, assim, tem os dois lados, né? Pode te beneficiar se você errou uma coisinha ou outra de gramática que te levaria para um outro nível, e não o nível máximo de 200, como a gente vai ver aqui. Mas o cara também, né, um cara que fez uma meiuca de redação, desenvolvimento 1 e 2, bosta, porque o corretor não leu, ele também, de alguma maneira, só porque jogou alguém ali no meio, né, um Bourdieu ou qualquer outra referência a uma pessoa socialmente prestigiada, também pode cair nessa, entendeu? Então, a justiça, ela é boa porque ela é cega, né? Ela não beneficia um e outro. Mas, pensando no Enem, né, quanto mais justa for a correção, melhor para você que tem qualidade no texto. Então, essa primeira competência aqui, que é a competência que a gente vai ver, a competência 1, ela é a competência da norma culta, tá? E o que faz uma pessoa tirar 200 na competência 1 do Enem? Essa pessoa aqui, ela erra uma coisa... Só uma coisa, você não está apresentando. Ai, desculpa. Mentira, desculpa, fiz isso hoje de novo, né? De manhã fiz a mesma coisa, perdão. Desculpa. Então, olha só, deixa eu botar aqui. Pronto. Agora foi? Foi. Beleza. Obrigada, amor. Essa pessoa aqui, né? Vamos pensar nessa primeira competência aqui. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, estamos falando de questões gramaticais, tá? Então, norma culta. Quem é a pessoa que tira 200 na competência 1? É a pessoa que tem um erro ou 2 erros, tá? De gramática.
significa que, se você é a pessoa que errou uma regência verbal ou uma acentuação, você pode tirar 200 ainda, tá? Só que aí a gente vai para os 160 pontos, né? E aí já cai, e aí já é assim, já é o quê? 4, já é 3, ou, na verdade, representa ali, né, a numeração de 3 a 4 erros. Então, por exemplo, você apresenta 3 erros, ou 4, você já perdeu nessa vibe 40 pontos. Então, veja só, você errou 1 ou 2, mesmo assim você não perdeu nada. Para mim, isso é errado, porque se você errou, você tem que ser descontado. Mas eu não vou entrar nesse mérito, que o sistema deles é esse. Então, 1 a 2 erros. Só que, às vezes, esses erros são erros que mexem na 1, que é a competência gramatical, e são erros que mexem na 4. A 4 é a de coesão. Então, às vezes, um erro de vírgula pode ser um erro gramatical e, ao mesmo tempo, mexer na coesão. E aí, o que acontece? Vai ser descontado, era para ser, né? Era para ser descontado da competência 1, porque é um erro gramatical, e da competência 4, que é a de coesão, tá? Só que, às vezes, isso não acontece. Comigo acontece, mas, às vezes, lá não acontece. Então, você está tirando 160 na competência 1, porque você errou 3 ou 4 coisas, mas aí lá na 4, você tirou 120, porque na 4 não tem nenhuma tolerância, né? Eu vou chegar lá para mostrar para vocês. Mas é uma coisa tão doida esse jogo de pontuação, que você começa a ver que, às vezes, as redações que vocês recebem com uma nota lá em cima, elas não eram para ser aquilo, tá? Então, por exemplo, olha só. Quem é esse cara que tira 200? Segundo o Enem, é o cara que demonstra excelente domínio da modalidade escrita, ou seja, excelente domínio da gramática, né? E da escolha de registro. Por quê? O que é registro? É a formalidade e a informalidade. Se a coisa é pedida para formalidade, não há espaços para abreviações, não há espaços para gírias, não há espaços para expressões cotidianas. Não há, isso não pode existir, tá? E aqui se fala: desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos apenas em casos excepcionais e quando não são reincidentes. Então, isso significa que, se você errou uma crase, 2 crases, 3 crases, você já cai na reincidência, ou seja, você demonstra para o cara que você não sabe usar a crase. Ponto final. Então, uma coisa é você ter errado uma crase pontual e um acento pontual. E esse acento não mexeu com a coerência, porque também tem isso, né? Essa palavra aqui, por exemplo, olha só. Essa palavra aqui, ó. Deixa eu... Word, calma aí. Deixa eu abrir aqui um Word para mostrar para vocês uma coisa. Rapidinho. Ó. Deixa eu abrir aqui. Cara, meu irmão me emprestou o laptop dele. O laptop dele é uma parada assim... Para ele, né, que não usa isso. Para mim, nossa, já deu, já. Olha só. Um erro como esse aqui. Calma aí que eu já vou dar zoom. Um erro como esse aqui. Um erro como esse aqui. É muito pesado. Por que ele é muito pesado? Alguém pode me explicar? Porque pode significar 2 coisas diferentes. O que cada um significa?
que cada um significa, pessoal? O de cima é influencia e a outra é influência. Sim, o de cima é um verbo e o segundo é um substantivo. Então, se você vem assim, ó, olha isso. Ó. A influência da tecnologia no ambiente familiar, isso não faz sentido. Se não faz sentido, você perdeu aonde? Na coerência. Mas isso é um problema gramatical. Porque é falta de acentuação. Entendeu? Então, assim, não é simples, não é simplesmente, tá, acentuação, bacana, legal. Mas não é por isso, é porque às vezes essa acentuação que você tem, na verdade, às vezes essa falta do acento vai gerar uma problemática de sentido. Aí gerou uma problemática de sentido, acabou. Aí você fala assim, já, mas eles não sabem que eu quis dizer a influência? Cara, eles estão cagando para vocês, não tem nenhuma relação com vocês, eles vão ler aquilo que vocês estão escrevendo, e ponto, né? Não existe nenhum tipo de relação afetiva. Nem eu, que te amo, porra, deixo de te punir por causa disso, imagina eles, entendeu? Não faz sentido. Então, a ideia aqui é que a gente pense, né? O que afasta esse cara de 160 pontos? E se a gente está falando de medicina, gente, 40 pontos, 40 pontos. É muita coisa, muita. E mesmo assim, às vezes você tirando 960 na redação, também não é suficiente para entrar, né? Então também tem essa questão. Por isso que a gente tem que lutar, assim, muito, muito pelo 1000. E lutar pelo 1000 é ser perfeito. Dá um trabalho do cacete, mas é possível, tá? Então, aqui nós temos o seguinte: excelente domínio. Excelente domínio é a gramática perfeita e a ausência de reincidência, tá? Você cai para 160 quando você tem um bom domínio, tá? Aí você domina, e aqui o que é o bom domínio? 3 ou 4 erros, tá? Vou botar aqui para você. 3 ou 4. 3 ou 4 erros. Aqui no 120 é domínio mediano, tá? Com alguns desvios gramaticais e de convenções de escrita que pouco prejudicam a modalidade e a coesão. Pouco prejudicam. Aqui já são 5 ou 6. Lembrando que ainda não estamos falando da ideia de reincidência, né? Reincidência é um pecado. Então, beleza. Aqui, nos 80, são 7 ou 8, tá? E aí, o que acontece? Presta atenção. A partir daqui são 9. Mais de 9 é para zerar. Mais de 9 é para zerar. Tá? Então, quer dizer, você vai fazer uma dissertação, que é uma tipologia, é um gênero com uma tipologia argumentativa, né, que precisa de um certo nível, e aí você erra bastante gramática, e não tem como, tá? E realmente você vai ser descontado. Mas já, gente, isso aqui tá horrível, porque, assim, é horrível mesmo. Isso aqui era uma coisa que eu tinha já, então, velha, né? Mas eu vou traduzir para vocês. Essa correção ortográfica e gramatical que existe, tá? Também não mostre isso aqui para alguém, para ninguém não, tá, pessoal? Aqui entre nós. O que os caras vão observar, né? Dentro da banca, os caras recebem as redações de vocês, né? Gente, o que a gente tem que fazer com essa redação aqui? O que a gente tem que olhar? Na competência 1, a gente tem que olhar a acentuação do cara, a gente tem que olhar a pontuação do cara, a gente tem que olhar a ortografia, a gente tem de olhar as notações léxicas. O que são notações léxicas? São palavras que se colocam como palavras que são parecidas, ok? Mas têm um sentido diferente.
Então, afim junto, afim separado. Isso é um problema gramatical, tá? Além de mexer com o sentido. Mas é isso que eles estão tentando colocar aqui para que nós, professores de redação ou corretores, possamos orientar vocês e marcar caso vocês, obviamente, errem alguma dessas coisas. Translineação. O que é translineação? Se na pulada de linha que você dá, se você deixa um espaço, se essa divisão entre uma linha e outra, na divisão de sílaba, se ela está correta. Até hoje a gente tem pessoas errando separação de dígrafo, SS, RR, né? As pessoas não sabem que é um para cada linha, né? Na translineação também se conta o seguinte, se a minha palavra tem o hífen e o C, por exemplo, nota-se, eu preciso marcar o traço da divisão e colocar embaixo o traço da palavra. Né? Então, tem várias coisas que, às vezes, a pessoa não sabe. A ideia de rasura, né? Aqui, é descontado da questão gramatical, é descontado dessa primeira, tá? A flexão nominal também é vista. O que é flexão nominal? É justamente a ideia que a gente sabe, né, de flexão mesmo, de singular e plural. As palavras estão ali se flexionando para concordar umas com as outras, tá? Aí a flexão do... Fala. Eu achava que rasura nem era critério para eles, que todo professor meu falava que podia rasurar. Eu até rasurei também, mas, tipo, eles ficam nessa de ficar vendo. A rasura, ela é uma demonstração de que você não organizou, de que você não pensou. Ela está no critério, entendeu? O problema, Sara, é que assim, deixa eu te explicar. Talvez seus professores tenham te explicado, você entendeu errado e agora está passando uma situação que, de fato, não aconteceu. Uma coisa é a rasura. A outra coisa é o cara pintar o 7 na redação. Você está entendendo? Tipo, isso aqui, tá, em relação a isso mesmo. Com toda certeza. Uma coisa é o cara, de repente, pegar isso aqui. E aí, riscou aqui, né? Aí bota aqui ao lado. É porque aqui não vai ficar, porque aqui essa merda, né? Então, aqui você escreve de novo, tecnologia certinho. A outra coisa é o cara pintar, né? Se você pintar, você está rasurando. Isso é rasura. Aquilo ali que eu mostrei não é a rasura. Entendeu? Só que, claro, né? Você não vai pintar, você já sabe que é daquela maneira que você tem que fazer. Não pintando o 7 como tem uns e outros que fazem, né? Já. Fala. Aí também tem que botar entre parênteses ou não? Tem esse questionamento, né, dentro dos manuais de redação. Se bota entre parênteses, se não bota, não há um consenso quanto a isso. Não precisa. Né? Às vezes você só faz o tracinho e bota ao lado, não tem problema. Eles não vão tirar ponto por isso, não. Tá? Porque não há um consenso. Beleza? Tudo bem. Legibilidade. Isso é um ponto muito importante. Cara, tem redação que a gente pega e tem que fazer esforço para ler. Não dá. E aqui, eu também estou falando, as pessoas sabem quem são elas. Estou falando para as pessoas que têm a letra desse tamanho, ó, desse tamaninho, piquititinhas, que a pessoa tem que fazer um esforço para ler. Cara, aumenta a porra da letra. Aumenta a letra. Se seu O parece com A, se seu A parece com O, dá um jeito. Caderno de caligrafia, eu não tô zoando, tô falando sério. Caderno de caligrafia, entendeu? Bora fazer. Ah, mas só tem negócio de jardim. Dane-se. Eu fiz caderno de caligrafia, ó, muito tempo na minha vida. Não era nem o caso de letra feia, porque minha letra nem é feia. Ou letra pequena. Hoje minha letra é pequena no papel, né? No quadro minha letra é enorme, mas no papel minha letra é pequena. Então, assim,
A vida inteira minha mãe me botou, mais porque ela queria que eu escrevesse mesmo do que propriamente algum problema. Mas quem tem a letra pequena, isso pode ser prejudicial, cara. É uma má vontade do cacete de corrigir a redação. Você pensa que a sua redação vai ser corrigida no computador, né? Muito provavelmente, porra, um dia inteiro aí a pessoa em frente ao computador corrigindo seu texto. Cara, não dá para a pessoa ainda tentar ficar traduzindo aquilo que você colocou. Não dá. Então, aumenta a sua letra, não faz na rapidez, na ansiedade. Faz um negócio tranquilo, com calma, entendeu? Você já tem, todos vocês aqui já têm um conhecimento já bom, assim, vocês não estão começando a redação agora. E até mesmo quem está começando a redação agora também já tem qualidade para poder pensar na redação antes de escrevê-la. Então, assim, isso é horrível. A outra coisa, ó, segue nessa vibe aqui de margem. As margens, as marcações de parágrafo, né? O equilíbrio entre as marcações de parágrafo. Às vezes a primeira linha está um pedaço assim e aí na segunda já está menor ou já está maior. Tem que ter a mesma sequência da margem, tá? Não pode passar da margem também, porque tudo que está fora da caixa de texto, tudo que está ali fora não vai ser lido. Então, você colocou, de repente, um mais fora dali, uma conjunção adversativa. Não vai ser lido. O cara vai ver, mas ele vai considerar como se estivesse lá de fora. Dane-se. Entendeu? Não existe relação. As pessoas não estão preocupadas com vocês. Entendam isso. Eu gosto de lidar com a verdade, porque eu acho que a verdade é algo libertador. Entendeu? Ninguém está preocupado com você lá. Então, o que você precisa fazer é o máximo do máximo do máximo do máximo para não dar merda. Simples assim. Entendeu? Porque aí você não corre o risco de ficar na mão do cara. Tá? Essa questão aqui de letra maiúscula e letra minúscula acontece às vezes e é engraçado pensar sobre isso, né? Porque às vezes o cara escreve brasileiro com um B maiúsculo. Porque ele bota o brasileiro, ele lembra de Brasil, né? Ele bota o brasileiro com letra maiúscula, mas não é. E detalhe, se for um estilo, se fizer parte ali da estilística do texto, ainda é um problema, porque quando você coloca letras maiúsculas nas palavras que não são palavras com maiúsculas, qual figura de linguagem você faz? Fala aí para mim. Vocês lembram? Metonímia? Quando a Os gente... brasileiros é uma... Tipo, eu pensei em personificação, mas depois eu pensei em brasileiro, aí eu achava que, tipo, fosse uma metonímia. Não, mas é personificação mesmo. Quando você bota uma palavra... Não importa a palavra, não importa que a palavra quer dizer o povo ou a população de algum lugar. Toda vez que você coloca uma palavra que é um substantivo comum como substantivo próprio, ou você está querendo dar ênfase àquilo, ou você está querendo personificar. Dentro daquele contexto, você deixar para a pessoa que ela entenda aquilo ali, ela vai entender, na verdade, como ela quiser, não com o que você pensa. Ah, mas eu quis botar brasileiro porque eu quis dar ênfase. Cara, faça outro mecanismo para dar ênfase, não isso. Então, eles observam, eu só estou colocando aqui para vocês essa questão, porque é um dos pontos observados. Então, letra maiúscula é letra minúscula, né? Quando você tem de usar uma e você usa outra, mesmo que seja para fins de ênfase, mesmo que seja para fins estilísticos, sobretudo com fins estilísticos, né? Porque você está fazendo uma dissertação, você vai tacar metáfora ali, prosopopeia, ou seja lá o que for, você não vai fazer isso. Porque aquele contexto ali não é um contexto que permite que faça. Ah, já, mas na UERJ, não sei o quê. Esquece o UERJ. O UERJ é outra coisa. O UERJ você pode fazer o que você quiser. A gente já viu isso, a gente já teve essa aula. Enem, não. Tá? Já. Fala. Mas, no caso, isso também é derivação imprópria, né? Então vai para outra competência também ou só fica nisso?
Derivação imprópria é um problema gramatical, né? Ah, tá. Não sabia se estava na gramática. Porque é um processo de formação de palavras, né? Ah, tá bom. Tá? Aqui tá muito ruim de enxergar, cara, esse critério aqui eu não lembro. Mas eu acho que é reposição acidental de palavras, alguma coisa assim. Tá muito ruim, esse papel era muito velho, cara. Muito velho, assim, né? Que eu remexi nos meus papéis aqui dentro das caixas, né? Não vou nem comentar sobre ele, eu prefiro ver depois o que é, e aí eu falo melhor para não falar nada trocado para vocês. Concordância nominal, né? Concordância verbal, acontece muito, né? Quando você, por exemplo, coloca o sujeito depois do verbo, tá? E praticamente todos vocês já cometeram esse erro. Porque, por exemplo, lá numa conclusão, é essencial a vigilância e o patrulhamento. Não, acabou, né? É essencial a vigilância e o patrulhamento. Duas coisas é essencial. Acontece muito de errar a concordância verbal porque você botou o sujeito depois. Isso aconteceu com a maioria aqui. Com a maioria não, todos. Já aconteceu com todos vocês, sem exceção. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes essa coisa de inversão, né, principalmente das orações, né? A gente inverte ali, inverte aqui, porque alguém falou que é bacana para gente. Cara, isso pode dar problema nessa hora, né? Na hora da concordância. Porque aí você inverteu, você não viu o sujeito, você não viu o verbo, e aí caiu no conto ali do vigário, né? Acabou se ferrando. Esse aqui é a colocação pronominal. Né, Sara? Aquela questão que a gente conversava muito. Colocação do pronome oblíquo. Antes, durante e depois do verbo, né? Então, a colocação pronominal, quando você usa os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, os, as, no lugar errado. Então, começar uma oração com pronome oblíquo, ou então o homem se espelha na sociedade, ou a humanidade se reflete. Não, a humanidade não se reflete, não. Porque a humanidade, você tem um artigo e um substantivo, não são palavras atrativas, não vão chamar o seu pronome para perto. Então, não tem como ser. Usar a próclise não é permitido nesse caso. Existem regras para usar a próclise. Então, a gente sempre tem que pensar, próclise, só para quem não lembra, é a colocação do pronome antes do verbo. Tá? Então, tudo isso é visto aqui. Oralidade, coloquialidade, e uma coisa está associada à outra, porque quando você começa com um pronome oblíquo, isso é um sinal de oralidade. Me diz aí qual é a sua dúvida. Me diz aí, ó, me diz, ao invés de diga-me. Isso é um problema de oralidade. É também descontado aqui, tá? Regência nominal ou regência verbal, clássico, né? Dentro do top 3, eu até já comentei com vocês isso. Esses três caras aqui, essa coluna aqui é o top 3, tá? É o que as pessoas mais erram. Regência nominal, regência verbal, e aqui, entendam crase, porque a crase, ela é ali, é nesse momento. É aqui, ó. É quando uma coisa te pede uma preposição, o outro admite um artigo, você tem que colocar o acento indicativo de crase e você não coloca. Está ali. Concordância nominal, concordância verbal, principalmente concordância verbal quando você usa a partícula C, né? Nota-se os governantes. Pronto, já errou. Porque nota-se os governantes, não. Tem que conjugar para ficar o sujeito e o verbo equivalente do ponto de vista da flexão. Então, gente, é basicamente isso que é retirado de você quando você é descontado na competência 1. É muito difícil uma pessoa tirar 200 na competência 1. Muito difícil.
a menos que a pessoa já tenha um domínio assim. Ou então, se ela não tiver um domínio assim, que pelo menos ela já tenha entendido que quando você não sabe como é que tem que colocar aquele verbo ou como é que é aquele complemento, cara, você muda, né? Você não sabe a crase, você não tem muito domínio. Usa um outro verbo que não vai pedir. Né? A gente, na redação, a gente também tem que ser safo, gente, senão a gente está ferrado. Senão, porra, já é uma grande dificuldade. Se a gente ainda não se atentar para essas coisas, a gente perde ponto à toa, entendeu? Então, é nesse sentido. Tá? Então, essa é a competência 1. Alguma pergunta sobre a competência 1, gente? Ou eu posso ir para 2? Fala para mim. Tá tudo bem. Beleza. Vamos para 2, então. A competência 2 já vai avaliar o quê? Ó, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, aqui nós temos a mistura da tipologia textual com o gênero. Então, dissertação, gênero, dissertação. Como é que se faz, como é que se organiza uma dissertação? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem esses 3? Legal. Agora, vamos olhar o repertório sociocultural dessa pessoa. Essa competência 2 é a associação entre esses caras. É o casamento desses caras. Tá? Casamento. Então, você vai olhar se o cara sabe o que é uma dissertação e faz uma dissertação. E se o cara, dentro dessa dissertação, pega informações de outras disciplinas para colocar ali, porém, de modo produtivo. Modo produtivo, repertório sociocultural produtivo não é você decorar uma frasezinha do Nietzsche, porque tu acha que é foda colocar o Nietzsche na redação, você não tem a menor ideia de que contexto ele colocou a frase dele lá. Mas você pega porque você quer associar de qualquer maneira, porque tu tem um tesão nessa porra de botar a citação dos outros, porque alguém te disse que é muito legal. Entendeu? Só que você não faz a menor ideia ali de qual foi o contexto no qual ele falou aquilo. Tá? Ou então você... Ah, não, eu vou pegar o Karnal, porque o Karnal tá na moda. Tá, beleza, vai pegar o Karnal. Aí fala, às vezes, uma coisa que o Karnal não quis dizer. Entendeu? Quantas frases na internet, eu não sei se vocês já viram isso até, acho que o Porta fez um vídeo sobre isso. Quantas frases na internet não são frases que, na verdade, nem são daquela pessoa, mas que levam o nome, né? São frases que levam o nome da pessoa. Quantas frases colocam nas costas de Clarice Lispector e ela sequer falou aquilo? Né? Hoje, por exemplo, né, em que a gente vive numa sociedade em que tudo é fake news e que, né, as informações elas não são reais e a gente sai reproduzindo, né, dizendo que o fulano falou, que o outro falou, cara, vai dar merda, entendeu? Óbvio. Então, é sempre bom, não que eu seja contra a citação, eu sou a favor da citação, mas não pode simplesmente jogá-la lá porque você acha legal botar X ou Y. Então, qual é a diferença do cara que tira 200 na competência 2 e o cara que tira 160? Né? Pessoal, eu não estou olhando para 120, você está entendendo? Você está vendo que eu estou ignorando, posso até ler, mas eu estou ignorando isso aqui, porque para a gente, 120 para baixo não existe. Não existe, não tem como. É impossível. Não dá. Não dá. Para a gente, não dá. Se eu tivesse, de repente, dando aula para, sei lá, qualquer outro aluno que não fosse fazer o que vocês vão fazer, talvez eu até falasse, até lesse, até discutisse abaixo de 120. Mas para vocês, não. Para vocês, não. Vocês são a cereja do bolo.
Então, a cereja do bolo tem que ficar ali no 200 e no 160 em umazinha só, né? E mesmo assim, a gente sabe que nosso objetivo é 200 em todas. Então, nos 200, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio da dissertação argumentativa. Então, olha só, desenvolve o tema bem, sabe o que está falando, faz relações produtivas, ou seja, pegou alguém, a fala de alguém, relacionou com um argumento, fechou a construção do parágrafo, deu tudo certo. E apresenta domínio da dissertação argumentativa, ou seja, é bem estruturado ali naquela ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão. Show, perfeito. Esse cara é perfeito. Agora, a 160 desenvolve o tema por meio de argumentação consistente também, ou seja, a argumentação é boa, né? E apresenta bom domínio da dissertação argumentativa com proposição, argumentação e conclusão. Repara que aqui a questão do repertório sociocultural já não aparece, né? Então, aqui, tá vendo só? Nesse 160, você está falando de desenvolvimento de tema, com argumentação que é boa, o domínio é bom. O que é um bom domínio? É o cara que faz um desenvolvimento, de repente, né? Com o tópico frasal, o desenvolvimento ali, né? A explicação do tópico frasal, uma finalização, mas ele não é um cara que traz contribuições de outras áreas. Então, tem que ter diferença entre o cara que traz contribuição e o cara que não traz. Tem que ter, cara, senão não é justo. Porque também não é justo você ficar nas outras aulas, né? Isso eu estava conversando numa escola que me convidou para dar uma live ontem e eu falei com os alunos de lá. Não adianta você ser o cara que na aula de matemática não está pensando numa coisa que o Leandro falou e que você poderia aplicar. De repente você tem uns insights assim, tu pensa assim, nossa, que maneiro. Essa ideia aqui que ele falou é muito maneira. De repente eu posso pegar isso aqui e criar uma analogia com tal coisa. De repente o Rômulo está falando alguma coisa lá na biologia que você ama, que você tem super tesão, que você adora, e você associa aquilo a um tema X ou Y. Não é só pensar no Rômulo e na biologia ali, porque você vai fazer 10 questões lá no final do ano na UERJ. Não é isso. É você também pegar o que ele está falando e tentar trazer para a sociedade para adaptar essa parada. Para você poder, de repente, num tema de problema social, trazer alguma contribuição do Rômulo, do Alcides, ou de quem você preferir, porque eu acho que quando a gente fala de repertório sociocultural, a gente também fala de proximidade com a disciplina, né? A proximidade com a disciplina é fundamental. Eu sou biomédica, então eu amo biologia, amo química, mas eu não tenho muita aproximação com a literatura. Só que a literatura te dá uma cacetada de suporte para você usar como numa introdução, como numa argumentação, né, por exemplo. Então, assim, não importa que você não goste, entendeu? Gente, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Entende que esse ano você não tem o direito de não gostar? Você já parou para pensar assim? Tipo, só 10 segundos. Tu não tem o direito de não gostar, entendeu? Aí tu fala assim, pô, já você está sendo muito dura comigo. Não, eu estou falando a verdade para você. Não interessa que você não goste de história. Você tem que assistir a aula. Não interessa que tu não goste de geografia. Não interessa. É simples assim. Você não gosta de geografia, o problema é seu. Você tem que assistir. Que a geografia, inclusive, a história, inclusive, a sociologia, a filosofia, elas são as matérias que mais dão repertório sociocultural para você. Então, assim, a real é essa. Não tem outra. Eu nunca vou te enganar, eu nunca vou mentir para você. E a real são essas as matérias que os caras mais têm tesão e são essas as matérias que os caras gostam de encontrar ali, tá?
São elas que permitem mais do que outras. Até mesmo a biologia que você ama. Entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar qual está sendo a diferença do cara que tira 200 e que está tirando 160. Justamente esse repertório sociocultural produtivo. Esse repertório vem de onde? De todas as suas leituras, das séries que você assiste, tá? Por que não? Por que não série? Existe um papo, não sei se vocês já ouviram esse papo, mas existe um papo, assim, de sala dos professores que é assim, não bota série, não. Por quê? Porque o cara que está corrigindo a sua redação, ele não assistiu a série. Ele é um velho, rabugento, de mal com a vida, que não sabe o que é Black Mirror, ou não sabe o que é Sex Education, ou não sabe o que é, sei lá, qualquer uma outra dessas aí. Vocês gostam muito de série, entendeu? Vocês veem pra caramba, pelo menos a maioria. Eu não conheço tantas assim, né? Eu não tenho tanta proximidade com isso, né? Mas isso é uma escolha minha. Você gosta e o problema é seu, todo direito. Então, não existe um cara rabugento do outro lado que não assistiu a série e vai te dar errado porque você botou série, ou porque você botou um filme, né? É sempre importante que você, dentro do tema, você pode até citar o filme, mas ele tem que ser produtivo, essa relação tem que ser produtiva, tá? E quando a gente fala de repertório sociocultural, às vezes os alunos ficam assim, então é bom em todos os parágrafos eu colocar um repertório sociocultural? Cara, não necessariamente. Você pode botar na introdução e você pode botar no D2. Que também, se você fica toda hora citando alguém, você perde uma coisa chamada autoria. A autoria é você escrevendo, são as suas marcas textuais, o que você, enquanto escritor, está defendendo ali. E não toda hora você ficar se apoiando no Machado de Assis, ou ficar se apoiando no Guimarães Rosa, ou ficar se apoiando, sei lá, em quem. Entendeu? Então, a gente precisa delimitar essas coisas dentro da mente da gente, que aí a coisa fica até mais fácil. Às vezes, a cobrança ela é tão grande justamente porque a gente fica, né, caraca, tipo, porra, eu tenho que decorar aqui. Não tem que decorar nada, cara. Usa aquilo que você sabe, mas também de uma maneira positiva, né? De uma maneira produtiva, porque é isso que vai fazer você tirar 200 e não 160. E aí seria isso aqui, pessoal. Apenas esses 4, tá? Esse DFT é o desvio do foco temático. Quando você deve falar de uma coisa, você acaba falando de outra, né? Limitação ao senso comum. Quando você se pauta em argumentações ou falas, ditos populares que não têm tanta força. Inadequação ao tipo de texto, e aí vem justamente o fato de, às vezes, você pensar que está fazendo uma dissertação, mas aí, de repente, descrever coisas. Isso acontece bastante, tá? E a paráfrase. A paráfrase é a reescrita que mantém o sentido original. E aí, esse é um problema, porque, às vezes, o cara que está fazendo a redação, ele quer copiar do texto motivador, entendeu? Só que ele não entende que o texto motivador é só para motivar. Aí ele escreve as mesmas coisas do texto motivador, as mesmíssimas coisas do texto motivador, só que com outras palavras, entendeu? Aí, quer dizer, ele está dando um Ctrl-C, Ctrl-V ali, mas disfarçado, arrancando aquela fonte ali que vem embaixo, sabe? Sabe a fonte? Tipo, quando a gente copia, dá Ctrl-C, Ctrl-V numa coisa na internet, e aí lá embaixo fica assim, leia mais em www. Não sei o que lá. Sabe isso? O cara, ele pega, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, dá uma disfarçada, dá uma apagada na fonte. Mas é o mesmo posicionamento ali, né? Oi? Desculpa. Isso é uma das coisas mais difíceis para mim na redação. Sim, sim. Mas o fato de quê? De escrever alguma coisa com outras palavras, entendeu?
Ah, sim, sim. Sim. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Só um minutinho. Vamos lá. Então, Tainá, a coisa de falar a mesma coisa com outras palavras, mas você está falando isso quando você tem que fazer a paráfrase lá na conclusão ou no geral? Porque você não costuma copiar o que está na proposta. Não. Mas, por exemplo, no terceiro período da introdução, a gente tem que citar os argumentos. Aí Sim. depois eu tenho que introduzir os argumentos nos desenvolvimentos. Aí depois, na conclusão, também tem que retomar os argumentos. Entendeu? Nomear os argumentos, para mim, já é difícil. Depois eu tenho que repetir várias vezes. Sim. Mas, na verdade, o que é isso? Pensa comigo. Isso é um problema de quê? Você acha que é um problema dessa competência ou é um outro problema da 4, que é a escolha da palavra? Por que a gente tem problema com a escolha da palavra? Alguém sabe me responder por que às vezes as palavras não aparecem para a gente? Sejam sinceros. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem... Tanto é que é engraçado, às vezes, né, Tainá? Tipo, tu manda uma mensagem para mim, pô, o que eu posso botar aqui? Aí eu falo. Aí tu, putz, Aí outra pessoa pega e fala, cara, não tem palavra para entrar aqui. Aí eu pego, não, você já tentou essa? Então, não é que assim, eu não sou um dicionário, mas é porque dentro daquilo, que às vezes a gente, no nosso texto, a gente fica perdido, né? A gente não aguenta mais ler uma coisa e a gente fica, sei lá, parece que a nossa cabeça trava ali e a gente não consegue sair. Só que eu não estou no seu texto, entendeu? A minha cabeça está fresquinha. Eu posso estar no meio do mercado, como várias vezes já aconteceu com o Tainá, e eu falo com a Tainá no meio do mercado. Entendeu? Eu estou ali, estou pensando ali em pegar as compras, não estou pensando na redação. Agora, a Tainá não, a Tainá está em cima da redação. Está em cima. E, cara, dali não vem nada mais. Já deu. E aí ela recorre, aí eu, tô com a minha cabeça tranquila, tô na rua, tô fazendo qualquer outra coisa, aí eu tô suave, entendeu? É diferente, né? Agora, aumentar vocabulário só lendo. Eu tinha uma aluna que criava, olha só que bacana, ela fazia isso. Eu achava ela bem diferente, essa minha aluna, eu achava ela bem diferente. Mas ela criava, diferente no sentido positivo. Ela tinha umas proatividades para umas coisas que às vezes nem eu pensava, né? Tipo, quando ela via uma palavra assim que era uma palavra mais difícil para encontrar sinônimo, né? Ela pegava e botava a palavra na lista. Aí ela se forçava a dar 5 sinônimos de cada uma delas. Eu falei assim, caralho, é mesmo, que bacana isso. Aí eu passei a fazer isso, né, com os meus alunos de redação, nas aulas de redação, passei a sugerir para os caras, façam, tipo, simplesmente façam. Política. Porra, política é uma merda. Sinônimo para política, uma merda. Então, vamos fazer uma lista? Aí eu fui construindo, eu fiz isso na oficina de redação do ano passado, lá no JLMed. Aí a gente foi construindo no final do ano, cara, porra, tinha um dicionário, folhas e folhas e folhas com palavras. E aí o cara já vai, né? Se for isso aqui, posso substituir e tal. E detalhe, né, gente? Quando a gente fala de substituição de palavras por outras, a gente está mexendo na competência 4, que é a competência de coesão.
É a referenciação que você faz sem repetir. Porra. Sucesso total, entendeu? Repetir palavra é muito ruim na redação. Demonstra falta de vocabulário, demonstra falta de coesão, porque você não sabe, quando você escolhe a palavra errada, você não tem precisão vocabulário, os caras implicam com isso. É uma merda, assim. Mas, enfim. Já. Fala, amor. Sobre isso, eu já vi também que basicamente é obrigatório repetir todas as palavras do tema no segundo parágrafo da introdução. Isso você acha que é válido mesmo? Não entendi. Fala de novo. Assim, um tema que fala... Tipo, um tema mesmo, da redação. Daí você, na introdução, quando você vai apresentar o tema, você tem que falar todas as palavras do tema. Não, isso não procede. Não? Não, isso não procede, não. Não. Não necessariamente as mesmas palavras, não. Eu já ouvi muito isso também. Mas isso não é verdade. Você não precisa colocar exatamente a palavra. Tipo, não a mesma frase, sabe? Mas, tipo, parafrasear, mas com as mesmas palavras, sabe? Não, mas aí, quando você parafraseia, você já não está colocando as mesmas palavras. Não é isso. Parafrasear é você repetir a ideia com outras palavras. Não pode ser a mesma. Sim. Tá? Entendi. Não pode ser a mesma. Tipo, não existe. Isso é outro mito, né? Se fala na redação, o aluno tem que botar todas as palavras e tal, porque o cara tem que saber que é o tema. O cara vai saber que é o tema, você utilizando outras palavras para dizer a mesma coisa. Precisa exatamente essas palavras, né? Serem as mesmas palavras. Até porque senão pode incorrer num outro problema, né? Que é justamente a questão de você repetir, assim, sem qualquer escrúpulo, o que está no próprio tema. A linha temática você repetir igualzinho, com as mesmas palavras. Não faz sentido. Tá? Beleza. Vamos para a competência 3, então. Essa 3... Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Eu não sei vocês, mas normalmente os alunos têm muita dificuldade nessa aqui, né? No geral, a dificuldade é muito nessa aqui e na de gramática. Porque o cara não estuda gramática, ele acha que não precisa de gramática para porra nenhuma, chega à prova, porra, erra pra caramba, tira 120 na 1 e não sabe por quê. Então, quem tira 200 pontos? Apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria e autonomia em defesa de um ponto de vista. A ideia de autoria, ela nasce aqui. E você só tem autoria nesses 2 tópicos que servem de referência para a gente. Fora isso, não. Tá? Tanto é que você vê aqui embaixo, já na 120, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto, limitado aos textos motivadores. Quer dizer, o cara não tem argumentação para falar e ele usa o texto motivador como base da redação. Aí, ferrou, né? Aí já não tem como, tá? Esses 160 aqui são indícios de autoria. Tá? O que são indícios de autoria e autoria propriamente dita? Na verdade, a autoria propriamente dita é quando você explica de uma maneira mais sua do que de outra pessoa. Em linhas gerais, o que seria uma redação que tem autoria? Uma redação que não fica só colocando a fala de outra pessoa. Uma redação que pode até ter a menção a outra pessoa, mas tem o seu jeito específico de explicar, né, de usar aquele repertório ali que está sendo usado, explicando da sua maneira, e não da maneira comum, não da maneira como as pessoas fazem por aí, tá? Então, é importante a gente pensar, a autoria é o quê? É você, por exemplo, numa redação de 4... parágrafos,
Você, em 2, usar repertórios e explicar de uma maneira bem original, tá? Essa é a autoria. Indícios de autoria, por incrível que pareça, o cara vai usar mais interdisciplinaridade, mas ainda não é ele. Porque o cara que sabe falar sobre o assunto, ele tem segurança e ele não precisa ficar contando com falas de outras pessoas, tá? Então, na verdade, a grande diferença entre o cara que tira 200 e 160 é o cara que sabe equilibrar, né, as interdisciplinaridades e sabe aplicar isso de modo a mostrar que a redação dele é a redação dele e não uma redação que fica só repetindo o que o outro cara falou, entendeu? Sem dúvida, é difícil fazer isso, mas é possível se você se organiza, se você já pensa no seu argumento antes, nos seus argumentos antes de começar a escrever. Eu já falei isso, eu vou morrer dizendo: não existe uma redação nota 1000 que não foi pensada antes, toda pensada. Você já olhou o tema e olhou os textos motivadores, você já vai pensar, cara, eu vou falar esse argumento aqui e vou pegar o realismo para embasar. Eu vou falar sobre esse argumento aqui e vou explicar da minha maneira com base numa teoria que é de conhecimento popular, mas que eu vou explicar do meu modo. Esse tema eu posso usar uma introdução pautada na biologia, mas vou fazer da minha maneira, sem necessariamente trazer Darwin, sem necessariamente falar de evolução ou qualquer outro tema. Tá? Então, quanto mais a redação for sua, genuinamente sua, melhor, tá? Se a gente estivesse falando de UERJ, então, puta que pariu, aí o UERJ que você deve ser você mesmo, né? Com aquelas bizarrices todas que a gente já viu. E aqui, o que vem, né, nessa competência 3? O que vem aqui? São tantos, né? Então, a argumentação descontextualizada, você argumenta, mas não tem nada a ver, né? Você não consegue contextualizar, relacionar o seu argumento a um contexto, e aí você não consegue criar aquilo que é produtivo, aquilo que chama a atenção. A argumentação externa, né? Você usa um tópico que nem está no texto, que não faz parte do tema do texto, mas que é um argumento para uma outra realidade, tá? A argumentação inválida, normalmente as falácias são vistas como isso, tá? A argumentação incoerente, quer dizer, você vai defender alguma coisa que não faz sentido. Aí a coerência é analisada, a coesão semântica é analisada, né? Se existe... o que é coesão semântica? É se você relaciona os sentidos que você está tratando, né? Você não pode falar que... deixa eu dar um exemplo aqui. Você não pode falar que está de dia e que está de noite ao mesmo tempo, entendeu? Isso não traz coesão semântica. Tipo, ou está uma coisa ou está outra, né? É essa a ideia. Você tem que relacionar as ideias de acordo com uma progressão, né? E não falar de coisas absolutamente contrárias. Expressões clichê, né? Aquelas expressõezinhas, cada vez mais. Gente, toda vez que eu leio cada vez mais, um unicórnio morre. Sério. Cada vez que tem cada vez mais, a cada dia que passa, sabe? Não dá mais. Essas coisas clichêzonas. Deixar de lado. A sociedade precisa deixar de lado. Deixar de lado é isso aqui, ó. Sacou? Você deixar de lado. Não pode, essas coisas assim, essas expressões já foram, tá? A citação, eles colocam aqui como um tópico, mas eu já tive diversos alunos, tá, gente? Que tiraram 960 e falaram que o Rousseau falou uma coisa que o Hobbes falou. Eles colocam aqui citação, mas, na verdade, eles não pegam alguns alunos nisso. Eu lembro de uma aluna minha que eu tive em Araruama, que ela tirou 960 e ela botou Hobbes, só que a frase era de Rousseau,
na introdução. Ou seja, qual é a chance de não ser visto isso? Nenhuma, né? A pessoa viu, mas deixou passar, né? Triste, né? Fuga do tema, também é avaliado nessa competência. Ideia vaga. A ideia de você fazer ideias vagas é você usar palavras que são vagas. Algo. O sentimento é algo que... A coisa mais importante... Palavras vagas, que são palavras que a gente chama de palavras coringas, que não são precisas, né? Então, ideias sem complementação, trechos soltos, né? Palavra inadequada, tá? Erro semântico, raciocínio interrompido, tautologia, ou seja, pleonasmos, redundâncias são avaliadas aqui, tá? E truísmos. O que é truísmo? Truísmo é obviedade, pessoal. Então, o que seria uma obviedade? Você, de repente, numa introdução, falar: a saúde é um fator muito importante para toda a sociedade. Isso é um truísmo. É uma obviedade. Todo mundo sabe que é. Alguém vai questionar que a saúde é algo importante, pessoal? Claro que não. Óbvio que não. Tá? Vamos aqui para a próxima. Competência 4, que é a competência de coesão. Essa competência aqui, eu não sei. Alguns de vocês, eu não sei se vocês lembram, vocês já tiraram 200 nessa competência? Já conseguiram tirar 200 nessa competência? Me diz aí. Quem já tirou 200 nessa competência? Na competência 4? Me fala aí. Tainá tirou no passado? Já. Provavelmente não, mas eu não sei se te dizer com certeza, porque eu não lembro. Você está falando com você, corrigindo? Não. Estou falando Enem. 200, no Enem eu tirei. 200 na competência 4. Júlia, acho que a Júlia está aqui. Júlia, tu tirou naquele ano? Estou aqui. Pera, deixa eu ver. Aquele ano que eu te dei aula, tu tirou o quê? 960, não foi? Isso. Você tirou 200 naquela? Porque, assim, 200, para tirar na 4, não pode errar nada. Nada. Gente, nada. Isso aí, não acreditem nessa nota 200 do Enem na competência 4. Você não pode errar nada. Se você errar uma vírgula que mexa na coesão, você já perdeu. É assim. É a competência mais difícil, é a competência que a gente vai errar até a véspera da prova. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito mesmo. Então, uma prova, na verdade, né? Essa competência 4, ela é uma prova de que o Enem não corrige mesmo direito, né? Ele olha as coisas assim, interparágrafo e extraparágrafo, ponto. Mas, cara, na articulação toda, dentro do que eles pedem aqui, a pessoa tirar 200 de fato é impossível. É impossível. A menos que seja um professor, né? Aí não. Mas, no geral, até às vezes um professor pode esquecer uma vírgula, acontece, né, gente? Faz parte. Então, o que eu... Fala. Mas se a pessoa erra a C4, ela necessariamente erra também a C1? É mais provável que se a pessoa erra a C1, ela vai mexer na C4. É mais provável o inverso. Tá? Mas qual a relação? Tipo, a pessoa erra C1, mas não é descontado na C4.
Não, então, não é descontado porque a correção é mal feita, porque era para ser, entendeu? É isso que eu defendo. Porque olha só, Sara, deixa eu te mostrar. Olha só isso, gente. Olha para cá. Nesse componente da coesão textual, o que é levado em conta? É observado se tem ambiguidade, nada mais justo, né? Aí observa-se a coesão, óbvio, coesão sequencial, né? Se você consegue ali usar as conjunções de uma maneira efetiva. Falta de sujeito. Se você esconde sujeito, isso é um problema. Você é descontado. Falta de complemento. Às vezes você para a oração no substantivo ou no adjetivo ou no advérbio que precisava de um complemento nominal. Ou você coloca um verbo que precisava de um objeto, mas você não escreve o objeto, você não escreve o complemento nominal. Aí babou. Aí cai nisso aqui, tá? Então, ó, ordenação sintática dos termos. Isso aqui é um problema, que às vezes, né, tem professor que fala assim, inverte porque fica diferente. Aí você vai lá e inverte de uma maneira errada, ó, aqui, se ferra. Competência 4 analisa isso. Se você já inverteu coisa pra caramba de uma maneira correta, e tudo bem, você não foi descontado. Mas é muito provável que você já tenha errado alguma ordenação e, muito provavelmente, você errou alguma coisa disso. Então, isso essa coisa de, vamos alterar aqui, vamos trazer a oração subordinada adverbial para o início do período, porque aí fica diferente. Cara, pode até ficar diferente, mas tem ali uma questão que, se você não dominar, você vai fazer merda. Paralelismo sintático. Paralelismo sintático é uma parada que, cara, é um erro muito difícil. Você tem que ser muito bom para reparar paralelismo. Muito bom. Tem que ter anos de experiência em redação para você poder olhar aquilo e falar assim, cara, isso aqui está errado. Por exemplo, quando alguém fala assim, investimento social e de lazer e de tecnologia. O cara botou social, que é um adjetivo, e depois largou locuções adjetivas. Está errado, é falta de paralelismo sintático. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Repetição de palavras. Essa repetição de palavras, problemática também. Vai dizer que você nunca repetiu uma palavra. Vai dizer que lá na competência 4 que você tirou 200, você não repetiu uma palavra na redação inteira. Claro que repetiu. Correlação temporal, né? Por exemplo, quando você usa condicional, se você for, eu vou. Se você tivesse falado a verdade, eu iria te perdoar. Tipo, bota o imperfeito subjuntivo com o futuro do pretérito. Essa correlação muito provável de a gente já ter errado em algum momento, porque essa coisa da correlação, ela é muita prática. Paragrafação, quer dizer, você mudar de parágrafo e não ter mudado de assunto, ainda continuar falando sobre. Isso aqui é mais difícil, mas eles olham. Trecho mal estruturado, né? Normalmente um trecho que começou e aí estava num crescente, de repente, deu uma parada, né? Mudança de voz discursiva, quer dizer, você está falando ali na terceira pessoa, de repente você traz a primeira, isso é problemático, por isso que a gente tem que manter um padrão. Está falando em terceira pessoa, é do início ao fim em terceira pessoa. Não vem querer botar somos, que aí tu vai mudar o foco discursivo ali da coisa e vai dar merda. E falta de palavra. Quem nunca esqueceu? Quem nunca comeu uma palavra? Cara, você tirar 400... Você tirar 400, ó. Você tirar 200 nisso aqui é muito difícil. Muito, muito difícil. Muito difícil. De verdade. E aí, olha só. Aqui, Sara, quando você falou da 1, olha para cá, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, pontuação
Às vezes, a ausência dela, Sara, mexe nessa aqui, nessa questão da coesão. Porque, às vezes, a vírgula ela é um mecanismo que faz a progressão do texto, né? Então, se você errar alguma coisa, se você erra, por exemplo, na gramática, uma vírgula, talvez você não seja descontado na gramática, porque você pode errar até duas, né? Mas era muito provável, na verdade, seria o ideal que você perdesse, dependendo do caso, na 4 também. Se a gente está falando de uma vírgula que mexe na coesão, tudo bem você tirar 200 na 1, mas aí na 4 você seria descontado. Entendeu? Porque mexe com a progressão do texto. Beleza ou não? Beleza. Show. Vamos lá, então, para... Ó, só para voltar aqui e mostrar para você. Apresenta um texto bem articulado e um repertório diversificado de recursos coesivos. Tá? O que é um repertório diversificado de recursos coesivos? É você não ficar toda hora para finalizar parágrafo assim, não, assim, não. Não, é você colocar assim, dessa forma, desse modo, entendeu? É você usar cada um deles, não repetir, porque aí você mostra que você tem um repertório diversificado, você não fica batendo na mesma tecla de conectivo finalizador. Tem gente que dentro de uma redação bota nesse sentido 3 vezes. Não faça isso. Tá? Esse 200, para lembrar, tá, pessoal? É o cara que não tem... Vou até botar aqui para você. Não há desvio. Esse é o cara, tá bom? Não tem desvio. Não tem. Aqui... é de 1 a 2, e aí vai, né? E aí por aí vai. Tá? Mas é muito fácil você tirar 160 na 4. É, assim, na real, né? Mentindo, tu pode tirar 200, mas é normal que as pessoas tirem 160. E a 5, pessoal, é a proposta de intervenção, né? Tem que respeitar direitos humanos, tem que detalhar, tem que dizer quem, como, por quê, para quê, a mãe, o pai, a avó, aquilo tudo que vocês já conhecem. E aí, a falta de um desses elementos, isso aqui já falei várias vezes para vocês, né? Então, também não vou perder muito tempo falando sobre isso. Um fator, tipo, por exemplo, o que a gente precisa colocar na conclusão? A gente precisa dizer que a gente está terminando, então usar uma expressão conclusiva. A gente precisa retomar a nossa tese. A gente precisa apresentar ali o agente, né? Quem vai fazer, o que vai fazer, por meio de que vai fazer, para que vai fazer. A gente tem que colocar um detalhamento numa solução nossa. Depois a gente finaliza com a frase de efeito. Faltando um desses termos, você não vai tirar 200 na redação. Você não vai tirar 200 na competência 5. Ah, eu comecei com portanto na conclusão, mas a minha tese, ela não ficou ali bem explícita. Você não vai tirar 200, tá? Então, tá aqui, ó. A diferença de 200 para 160 é um advérbio, né? É um advérbio lá. Elabora muito bem a proposta de intervenção social. A 160, elabora bem a proposta de intervenção social, tá? Na 200, você bota de modo detalhado, relacionado ao tema, articulado à discussão, e aqui embaixo está relacionado ao tema e articulado à discussão, tá? Então, a gente tem aí uma diferença entre elas, mas principalmente com a ausência de um dos elementos. Aí, olha só quais seriam, na verdade, os tópicos principais aqui, ó. Solução não articulada, quer dizer, quando você propõe uma solução que nada tem a ver com as suas argumentações. Solução extrema, né, uma solução radical. Uma solução inadequada, que não vai ser possível, né, não é executável. Desrespeito aos valores humanos. Uma solução vaga. O que seria uma solução vaga, pessoal?
É preciso investir em educação. Isso é uma solução válida. Tá? Conscientizar. Conscientizar. É preciso conscientizar a população de que... Tá, mas a conscientização é um processo, né? Ela vem de outras ações. Ela é o resultado, né? Diz respeito à diversidade e cultura, né? Também eles tiram, tá? E solução incompleta. Solução incompleta é essa solução que a gente comentou aqui, né? Você tem que ter todos os tópicos. De repente, você tem que ter 5 tópicos e você coloca 4. Você vai ser descontado porque faltou alguma coisa. E aí, pessoal, o dever de casa de vocês é o seguinte. Eu tenho aqui uma redação cujo tema é o drama das pessoas desaparecidas. Tem uma redação, os limites entre o erro médico e a responsabilidade criminal. E tem uma redação, o grupo fortalece o indivíduo, foi uma redação do Enem, PPL de 2012, se não me engano. Tá? O dever de casa de vocês é o seguinte, vocês precisam avaliar essas redações, vocês serão os corretores. Vocês vão apontar os erros. Na próxima aula, vocês vão me falar quais são esses erros e de quais origens são esses erros. Então, o cara errou uma vírgula que mexeu na coesão. Você vai me dizer, já, ele tem que ser... Você vai falar na sua humilde opinião, né? Óbvio que eu não vou querer que você seja o professor, mas você tem uma missão de professor, corrigir essas redações para mim. E você vai dizer, já, aqui na conclusão, ele respeitou tudo, não faltou nada, ele retomou e tal. Aquilo que você já vinha fazendo comigo, você andou fazendo isso comigo, né? Você corrigia para mim, aí você falava, a gente discutia na aula, ia complementando, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora você vai falar, já, olha só, nesse parágrafo aqui, nesse primeiro parágrafo, como ele esqueceu a conexão entre um período e outro, ele deveria perder na competência 4, porque a competência 4 é a competência que avalia isso. É isso que você vai fazer. Isso vai te dar trabalho. Você tem que ter você tem que ter umas 3 horas para fazer isso, tá? Então, você vai separar, porque na aula que vem, na quarta-feira que vem, eu vou começar daqui. Não existe aula quarta-feira que vem sem isso. Eu quero todos vocês fazendo. Vocês vão corrigir essas redações e se pautar no que a gente conversou das competências hoje. Tá bom, pessoal? Beleza. Então tá, bom trabalho, tá? Vocês vão ter bastante trabalho aí nessas redações. Deixa eu fechar aqui, vou postar isso agora lá na plataforma para vocês. Tá bom, gente? Um beijo enorme. Amanhã a gente se vê. Amanhã é literatura, tá?